Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje, tentarei responder uma pergunta que é muitas vezes repetida aqui no canal. Por que os pilotos alemães eram tão bons? Quando se analisa a lista dos 100 maiores ases da aviação de caça da Segunda Guerra Mundial, muitos se espantam ao constatarem que todos, sem exceção, eram alemães. De fato, o primeiro não alemão na lista de top ases só aparece na 122ª posição, o finlandês Ilmari Jutelainen, com 94 vitórias aéreas. Mas no top da lista vemos pilotos alemães com centenas de vitórias, como por exemplo Erich Hartmann, recordista absoluto de vitórias aéreas com 352, seguido por Gerhard Barkhorn com 301 vitórias. E por Günther Hall, com 275 vitórias confirmadas. Em comparação, dentre os norte-americanos, o maior as foi o Major Richard Bong, que alcançou apenas 40 vitórias aéreas, todas elas ao comando de um P-38 Lightning. Mas por que toda essa discrepância? Os pilotos alemães eram assim tão superiores aos pilotos das outras nações envolvidas na guerra? A resposta é sim e não. Os pilotos alemães eram muito bem treinados e preparados, e de fato, quando a guerra começou em 1939, muitos pilotos alemães já tinham anos de experiência em combate, acumulados durante os 3 anos em que decorreu a Guerra Civil Espanhola. Por isso, no início da guerra, não havia na Europa pilotos tão bem treinados, tão bem preparados e tão experientes como os alemães. Em termos de equipamentos, também estavam muito bem servidos, sob a forma do Messerschmitt Bf-109, que em 1941 foi complementado por outro excelente caça, o Focke-Wulf Fw-190. Todo esse preparo e os seus bons equipamentos foram cruciais para as impressionantes vitórias alemãs no início da guerra. Mas o grande salto começaria no dia 22 de junho de 1941, data em que a Alemanha invadiu a União Soviética no âmbito da Operação Barbarossa. Nessa época, os soviéticos, apesar de possuírem a maior força aérea do mundo, estavam equipados com aeronaves tecnicamente inferiores aos modelos alemães. Além disso, eram muito menos preparados e passavam por um treinamento muito menos completo e rigoroso do que os pilotos alemães. E a própria doutrina soviética de combate aéreo da época era arcaica e completamente ultrapassada. Apenas nos primeiros 3 dias de invasão alemã, acreditem ou não, mais de 3.900 aviões soviéticos foram destruídos, à custa de apenas 78 aviões alemães. Não há, na história das guerras modernas, uma relação tão discrepante como essa. A maioria desses aviões foram destruídos ainda no solo, mas largas centenas foram destruídos em voo, com os pilotos alemães acumulando vitórias atrás de vitórias. Nas primeiras semanas da invasão alemã da União Soviética, era relativamente normal um piloto acumular 5, 6, 7 ou até mesmo mais vitórias aéreas num único dia de combate. A doutrina soviética era tão arcaica que os pilotos alemães diziam que, com frequência, formações inteiras de aeronaves eram derrubadas sem grande esforço. Tudo porque os pilotos soviéticos eram proibidos pelos comissários políticos de abandonarem as suas posições durante um ataque, o que resultou em uma autêntica carnificina nos céus soviéticos. E foi assim que nas primeiras semanas e meses da invasão alemã da União Soviética surgiram dezenas de pilotos alemães com mais de 100 vitórias e centenas de outros pilotos com largas dezenas de vitórias acumuladas no seu currículo. Tudo graças ao fato de serem muito bem treinados e de estarem muito bem equipados, mas também graças ao obsoletismo do equipamento soviético e à forma arcaica com a qual esses pilotos eram treinados e preparados para a guerra. Isso só começou a mudar em 1942, quando a doutrina soviética de combate aéreo se modernizou, mas a balança a favor dos alemães se manteria praticamente até o final da guerra. No entanto, mesmo em outros teatros, os alemães se mostraram exímios pilotos, como por exemplo no norte da África, onde Hans Joachim Marcel,
O Estrela da África alcançou 151 das suas 158 vitórias aéreas, todas elas em cima de pilotos britânicos. Além da habilidade natural individual, contou muito também a agenda extremamente apertada de voos que os alemães eram obrigados a cumprir. Enquanto que um piloto britânico ou norte-americano realizava umas poucas missões de combate por dia, tipicamente 2 ou no máximo 3, dependendo do dia, um piloto alemão era obrigado a realizar muitas mais, com casos de pilotos executando mais de 10 ou mesmo mais de 12 missões no único dia. Era frequente um piloto alemão iniciar o seu dia às 6 horas da manhã e encerrá-lo apenas no final do dia, após 10 ou 12 horas de missões consecutivas, pontilhadas apenas por poucos minutos de descanso enquanto as suas aeronaves eram reabastecidas e rearmadas. E mesmo quando um piloto alemão era abatido, desde que não tivesse ficado ferido, era imediatamente reencaminhado de volta à base para assumir o comando de um outro aparelho. Portanto, há vários fatores que explicam esse número excepcional de vitórias aéreas alemãs. O primeiro era a experiência e o preparo dos pilotos alemães no início da guerra, associado ao bom equipamento que utilizavam. O segundo foi o incrível despreparo dos soviéticos nos primeiros meses da invasão alemã da União Soviética. O terceiro foi a agenda incrivelmente apertada de voos que os pilotos alemães eram obrigados a cumprir. E quarto, não podemos também deixar de ressaltar a perícia e a habilidade natural que os alemães demonstravam ao comando dos aviões, algo que veio desde os tempos da Primeira Guerra Mundial.